Boa noite, pessoal. Já estão me ouvindo? Sim, eu Olá, vou sair Denise. aqui do meu desktop. Minha primeira live. Tudo Legal bom? demais. Tudo bem, Tudo você? bom. Tudo bem, e o frio já chegou aqui, né? Agora vamos enfrentar o Você frio em tá em BH. BH? Eu tô em Ah, BH. E você? Não tá em BH, não? legal. Então, não tô em BH também, porque eu nem pensei onde você estava quando você me fez o convite. Olha que engraçado. Ai, muito bom. Muito bom. Bom, gente, boa noite, né? O pessoal que está entrando aí, bem-vindos. Deixa eu arrumar aqui. Meu nome é Sara, eu sou membro da Comissão Gestão, Empreendedorismo e Inovação aqui da OAB Minas, atualmente presidida pela doutora Carmélia Alves. E, hoje vamos receber aqui a Denise Heller para falar com a gente sobre Sense Making, um tema que na advocacia é bem novo para É nós. novo E nós vamos. geral. Novo geral. É. Acaba que é novo geral, né, Denise? E quero aproveitar a oportunidade também para comunicar ao pessoal que está aqui com a gente que esse mês nós iniciamos um projeto, né, em que estamos fazendo um ciclo de lives de temas correlatos ao tema da comissão. E não parou por esse mês. Mês que vem a gente tem mais. Semana que vem a gente vai receber a Débora, uma consultora aqui de Belo Horizonte, para falar com a gente sobre identidade visual e estratégias em redes sociais. E tem muitos Legal. assuntos bacanas aí para o próximo mês: marketing, futurismo, controladoria jurídica Olha, digital. quem Então, diria, galera, hein? muito bom, né? Muito bom, muito bom. Então é isso, galera. Fica com a gente, nos acompanhe aí. Um grande abraço para todos vocês que dedicaram um tempinho aí da noite para nos acompanhar. E é isso Verdade. aí, né? Vamos começar sem perda de tempo. Quero agradecer a sua presença em nome da nossa presidente Carmélia, viu, Denise? Estamos muito felizes porque você aceitou o nosso convite e É um para falar um prazer. pouquinho com a gente aqui desse tema que é tão legal, tão instigante, né? Nosso tema de hoje, gente, é o sense making, né? Criando sentido na incerteza. Vou pedir a Denise para se apresentar e depois da apresentação eu já queria pedir para ela falar um pouquinho para a gente daquela frase intrigante do perfil dela. Diz assim, faz diferença quem faz sentido. Aí eu queria que você explicasse, depois de se apresentar, explicasse um pouquinho para a gente aí o que quer dizer essa frase, Denise. Pode Tá começar. bom, tá joia. Gente, primeiro, boa noite. Obrigada pela atenção de vocês. Hoje a atenção é um recurso tão escasso, né? Então, Sim. uma grande honra ter sido convidada e ter a atenção de vocês nessa noite com tantas lives acontecendo por aí. Mas Sim. acredito que vai valer a pena esse investimento aqui, porque realmente gestão da complexidade, sense making, design thinking são temas Sim. muito interessantes e muito estratégicos para qualquer setor, qualquer negócio. Eu estava muito. Bom, falar um pouquinho de mim antes da frase, né? Bom, eu sou de formação, eu sou designer. Porque hoje, como design thinking virou mainstream, né? Todo mundo faz curso de Sim. design thinking. Eu sou designer de formação, então fiz 5 anos de graduação em design. E logo um ano depois, eu já comecei a trabalhar com mídias digitais, isso há 20 anos. Então logo fui chamada para dar aula na universidade onde eu me formei. E aí o coordenador me falou o seguinte, me perguntou, Denise, o que falta no seu curso de design gráfico? A gente está querendo rever, atualizar a nossa grade, o que faltou? Eu falei, olha, faltou a gente trabalhar infografia, o tratamento da informação para fins de aumentar a compreensão. Isso é chamado, o nome técnico disso é design da informação. Então, eu vejo vocês usando o termo visual law, é um termo muito ruim, que na verdade o termo certo seria o design da informação jurídica. Fica mais curto, é Legal. mais gostoso, é palatável, mas é um termo muito ruim, com Muito certeza bom. muito ruim. Bom, aí eu sempre me interessei pelas áreas emergentes, então há 20 anos trabalhar com web era o que estava seria o equivalente hoje a trabalhar com inteligência artificial. Então eu fui para esse ramo
quase todos os meus amigos foram trabalhar com design clássico, mídia impressa, Sim. design de moda, e eu fui trabalhar com a parte do design de interação, design de interfaces digitais. Trabalhei um tempo na editora Abril e lá eu pude conhecer assim as referências em infografia. O que é infografia? É o tratamento visual da informação com o objetivo de facilitar, de agilizar a compreensão da informação. Tem uma interface muito grande com o interesse de vocês hoje em tornar os documentos de vocês mais palatáveis. Então, começou assim, eu fui trabalhar com essa parte digital, abri uma empresa de educação à distância, então eu tinha que aplicar essas competências o tempo todo. Eu lembro que um cliente meu era a antiga Telemig Celular, que hoje é a Vivo, e tinham que dar um curso à distância. E aí eu tinha que pegar o conteúdo, entender e substituir o professor por interface gráfica, entenderam? Assim, então não tinha mais o Sim. professor, era ele e o documento. Eu tinha que criar essas interações e as estratégias para isso. Então, logo eu me dividi dessa forma. Eu fui dar aula disso, design da informação, de design digital também, eram as duas disciplinas. Eu dei aula durante 10 ou 12 anos na Universidade do Estado, a Escola de Design daqui, e criei a minha empresa de educação à distância. 10 anos depois, eu fui chamada para a Fiat para ajudar a estruturar a área de educação à distância deles. E lá isso foi em 2009, existia uma demanda para pensar em inovação, pensar o reposicionamento da universidade corporativa. Aí, além de trabalhar com essa parte do design de informação, eu fui também, levei o conceito do design thinking para eles. Então, desde essa época, eu fico alternando nessas duas competências, design da informação e também a parte de inovação. Muito bom. Aí a frase, né? De onde vem essa frase? Bom, e aí, Denise? Falou muita E coisa. Bom, aí? eu estava Exato. muito inspirada quando eu pensei nessa frase, porque realmente tem hora que eu falo, cara, Sim, essa frase é muito boa. Hoje sim, ninguém precisa de cartão de visitas, né? Ninguém. Aí verdade. eu fiz o cartão com essa frase, porque as pessoas sempre me retornam e falam, tem hora que eu fico meditando naquela frase. De onde vem essa frase? Eu sempre fui muito intrigada assim, com a questão da informação, da estruturação da informação, sinalização de shopping, essa parte do design, que ela tem a parte lúdica e tal, mas ela tem uma ligação muito grande com facilitar a tomada de decisão. Design da informação como eu trato a informação para facilitar a compreensão para alguém tomar uma decisão. E aí eu comecei a ficar incomodada com a quantidade de coisas legais até que os designers faziam, mas que às vezes geravam até confusão. E à medida que nós fomos tornando o mundo cada vez mais digital, a gente começou a lidar com os excessos dos dados, os excessos do ruído e agora os excessos de informações incorretas, de fake news. Eu comecei a querer chamar a atenção para esse lado do sentido. No dia a dia, Sim, a gente faz tanta coisa, tanta planilha, tanta reunião, tanta live, que não faz o menor o sentido. menor sentido. Sim. Então, é quase um manifesto, né? Faz diferença quem faz sentido. Tanto para as nossas vidas, será que o meu trabalho, um dia a dia, essa planilha que eu fiquei aqui horas, isso aí vai ajudar alguém a tomar alguma decisão? E muitas vezes, as coisas que a gente faz com muito esmero, com muita dedicação, não ajudam o outro a tomar a decisão porque a gente fez pensando em nós mesmos, não no outro, não em quem vai ler a informação. E aí dá pano para manga para a gente discutir aqui nessa noite. Para a gente discutir nessa noite. Denise, tem uma questão também que eu acho bastante interessante, por conta dessa onda aí da pandemia mundial, né, do coronavírus, a gente acabou falando muito sobre incerteza, como se fosse algo que tivesse surgido agora, né? Como se essa era tivesse começado agora. Então, assim, para a gente Verdade. conseguir conectar também, né, e entender realmente o sense making também como um liga-pontos, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre. A sua conexão está cortando um pouco.
Peraí. Tá, cortou um pouquinho. A conexão tá boa? Vocês estão me ouvindo bem? Agora eu tô te ouvindo Te bem. ouvindo Tá dando uns perfeitamente. picos. Vocês estão me, Vocês estão me ouvindo Agora bem? sim. Sim, Sim? sim, Tá. Realmente, a questão da incerteza, né? A gente diz sim, que hoje a gente vive no mundo VUCA, que é o volátil, o incerto, né? O uncertainty, o C de complexo e o A de ambíguo. Na verdade, tudo isso pode ser resumido em complexo mesmo. Nem sei porque que eles gostam de deixar a coisa tão esmiuçada. A gente está num mundo muito mais complexo. Então, como você disse, é isso. O mundo é complexo e a gente sempre teve que lidar com a incerteza. Acontece que a gente está tendo que lidar com um volume maior, um grau maior de incerteza agora. Um dia me fizeram essa provocação. Falaram, Denise, o mundo sempre foi complexo, como é que fala? Que audácia nossa achar que o mundo de hoje é mais complexo que 1500. Gente, é mais complexo porque o que define um sistema complexo, o que define a complexidade é a quantidade de incerteza que tem num sistema. Sistema é qualquer conjunto de coisas que se relacionam, desde um sistema linfático, desde uma empresa que também é um sistema, nós na web que somos um sistema, ou seja, partes, partes interagindo, né? Mas a partir com o advento da internet, a gente realmente conseguiu conectar as pessoas no mundo inteiro, a ponto de essa live nossa poderia estar sendo, ou pode estar sendo vista agora por uma pessoa de qualquer lugar do mundo que tenha uma conexão, não é verdade? Isso é sim, inédito. Então, a partir do momento que você consegue colocar os nós de uma rede em contato, você multiplica as possibilidades de interação e troca e comportamentos emergentes. Então, de fato, nós estamos vivendo numa época de mais incerteza. Isso antes da pandemia, já era mais sim, incerto antes. E a pandemia sim, veio acrescentar mais elementos de incerteza, por quê? Porque a gente não conhece, né, muito bem o comportamento do vírus. Cada hora é uma novidade, né? Hoje estavam falando da quantidade de vírus no esgoto, ou seja, a gente não sabe quando essa pandemia vai acabar, quando é que a gente vai poder realmente voltar às nossas atividades, e isso gera insegurança na tomada de decisão. Então, o fio condutor de toda a nossa conversa, de todo o interesse do sense making, o que é sense making? Esse processo, essa competência também de criar sentido. Sense making, criação de sentido. Quanto mais incerteza existe num sistema, num ambiente, num contexto, mais difícil é entender o sentido. Porque o processo de sense making tem duas etapas. Uma é eu entender o contexto. Ah, entendi. O outro é eu conseguir comunicar. São duas coisas complementares, mas diferentes. Tem gente que tenta explicar o que não sabe e tem gente que sabe e não consegue explicar. Qualquer falha em qualquer uma dessas duas partes vai gerar confusão, vai gerar insegurança, vai gerar insucesso. é bastante Está muito interessante. abstrato? Talvez está muito abstrato, Não, não sei. bom, eu acho que uma boa parte da nossa audiência aqui é o pessoal Ah, que acompanha, né, ah, o perfil da comissão. E eu acho que tem ah. bastante gente aqui da área de gestão, da área de controladoria jurídica. Eu sou da área Maravilhoso. de controladoria jurídica. Eu não sei Tá. se vi um pessoal aqui também dizendo aí que é da Fiat, que Ah, trabalha com é? gestão e aí falando, olha, tudo Legal. certo, é isso mesmo aí, funciona mesmo e tal. Comunicar. A E Regina está falando ali, ó. Comunicar. Exatamente. E exato. mas comunicar, é legal ela falar, né? No final é Sim. comunicar? É comunicar. Só que é falar, mas Denise, qual é a novidade no comunicar? Nenhuma, nenhuma. Eu acho muito importante falar isso, porque sense making não é algo novo. Sense making é uma Sim. capacidade humana. O homem da caverna, ele tinha que olhar para sair da caverna, olhar para o ambiente, ele tinha que fazer leituras, né? E tomar decisão. Nós chegamos até aqui porque a gente
faz leituras dos elementos, coisas não óbvias e coisas óbvias, e a gente toma uma decisão. A novidade é que essa competência se tornou crítica. Essa é a novidade, pessoal. Por que ela se tornou crítica, Denise? Por quê? Porque a gente produziu um volume de dados, tem produzido, e nada indica que isso vai reduzir, pelo contrário, vocês podem ver, a pandemia acelerou a inclusão digital, acelerou a transformação. Então, tudo indica que nós teremos mais dados ainda. Mas quanto mais dados, mais fontes de informação produzindo dados, mais incerteza. Aí faz diferença quem faz sentido, por quê? Vai fazer diferença nesse mundo em que a gente tem dado demais e muita incerteza, aquelas pessoas que são capazes de ler um gráfico, propor um gráfico, não só ler, propor, de criar. Porque tudo que for mecânico, a gente sabe, tudo que é repetitivo, as máquinas fazem e farão muito melhor que a gente. Então, o nosso lugar de relevância é como sense makers. É verdade, eu estava dizendo que uma boa parte do pessoal que está nos ouvindo aqui hoje provavelmente tem essa trilha em gestão jurídica, né? E assim, e uma boa parte do nosso trabalho é justamente criar procedimentos, melhorar procedimentos dentro da operação jurídica. E não é exceção ter essa dificuldade de comunicação com os advogados que atuam na operação, para que eles consigam seguir esses procedimentos, né? Para que a gente consiga passar essa importância para eles, né? A ponto de mobilizá-los à ação propriamente dita. Então, eu acho que Sense Making ajuda até o pessoal que trabalha assim, nessa área de operação, como meu caso, né? Aí na gestão da operação jurídica, a ponto de criar sentido e fazer sentido para o outro, transmitir essa proposta para o outro. Isso é um desafio assim, enorme para a gente, enorme mesmo, desafio. Lidar com isso. Para todas as áreas, para todas as áreas. Um dia, há uns 4 anos, eu dei uma palestra lá na HSM, um evento de liderança, e tinha pessoas de tudo quanto é área. E essa é uma demanda da nossa época. É uma demanda da época. E não é uma demanda de uma área específica. E você tocou num ponto muito bacana. Uma coisa é a clareza. A outra coisa é a persuasão. São duas coisas importantes, mas que levam a resultados diferentes. Eu posso entender o que você fala, isso não significa que eu vou agir na direção que você quer. Sim. Mas esse pode é o ponto. ser, não é? Mas pode ser que se eu nem entender o que você fala, eu nem vou considerar fazer o que você quer, mas são duas coisas. Clareza não é necessariamente persuasão. A publicidade, muitas vezes, ela reduz a clareza para ser mais persuasiva, inclusive. Mas na lei não é uma opção, né? Não, é verdade. Ética, né? E a gente falando desses ruídos aí, multiplicidade de informações que existem dentro das próprias organizações, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, Denise, aprofundasse um pouquinho mais nesse tópico que a gente acabou falando um pouquinho, da importância do sense making para dentro das organizações, né? Na melhoria dos processos de comunicação, como funciona essa questão dentro da organização a partir da sua vivência. Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente aí da importância do sense making para as organizações hoje. Acho que vai ser proveitoso aqui. Maravilha. Sense making pode ser tratado no nível estratégico. Geralmente, quando se você digitar no Google sense making, você vai ter muito mais material em inglês. Sense making ele é estudado pela psicologia, pela administração, com Carl Wake, com Brenda Dervin, que aí já é da ciência da informação, ou seja, é um assunto multidisciplinar. A física estuda sense making e aí vai. Bom, a gente vê muito o estudo do sense making para a liderança, para a tomada de decisão estratégica. Você falou que vocês vão ter um encontro com uma futurista. Agora eu acabei de terminar uma disciplina na PUC que era justamente sobre futurismo. Ué, o que tem a ver futurismo e sense making? Veja,
O futuro não está pronto, não é isso? O que é o Sim. futuro? Né? Porém, o futuro, a gente já está falando que alguns países que já saíram da pandemia já estão vivendo o novo normal, ou seja, eles estão vivendo um pouco do nosso futuro, ou seja, o futuro está aí, como disse o William Gibson, só que ele não está distribuído igualmente. Então, significa que a gente tem sinais de futuro entre nós. As empresas e as pessoas que conseguirem ler esses sinais e entender conexões, ou conseguir propor conexões, aí é o influenciador, ele propõe conexões e os outros compram aquela ideia, falam que caramba, que bacana, por que não isso? Conseguem tomar decisões mais estratégicas. A decisão estratégica é aquela que considera 2 ou 4 jogadas para frente, ou seja, o pensamento estratégico, ele tem que pensar lá na frente. Para isso, eu tenho que ser capaz de ler os sinais que existem hoje. Então, no nível das organizações, o Sense Making vai ajudar a liderança, aí com ferramentas, com metodologia, a ler os sinais de mudança, por exemplo. O Jeff Bezos, o CEO da Amazon, ele fala, olha, a gente está em momentos no mundo tão complexo que hoje um líder não pode ficar esperando ter 90% de certeza para tomar uma decisão. Porque Sim. o agir rápido é mais importante que estar certo. Então, ele deve tomar uma decisão com 60%, 70%, mas agir rápido. Porque se ele estiver errado e ele perceber o erro rápido, ele pode corrigir a rota. Ao contrário, se ele esperar mais para ter mais certeza, pode ser que ele perca o timing. Então, é um mundo que exige das empresas e de nós profissionais muita agilidade. Isso é, então, o Sense Making no nível estratégico para tomada de decisão. Um outro nível que eu trato é do nível que eu falo que é mais o tático operacional do Sense Making, que é o Sense Making visual. O que é isso? Existem coisas que são simples, existem coisas que são complicadas, existem coisas que são complexas e coisas caóticas. Nas empresas, o que a gente faz? Muitas vezes a gente pega uma informação que ela nem não é complexa, ela é simples. Só que na hora de tratar a informação, a gente usa termos complicados, a gente usa um design, uma diagramação Muito próprio da complicada, advocacia. cores estranhas, que desinformam. Isso você Sim. está falando é próprio da advocacia? Realmente é, mas sabe o que eu encontro? Todas as empresas falham nisso. Você é de uma Legal. área, você faz uma planilha, você é do marketing, você faz uma planilha. Aí vem o pessoal do RH, faz uma outra planilha e, por exemplo, se tem um dado lá que é informação financeira, na sua planilha é amarela, na planilha dele é azul. Só isso já torna Já a complica. informação mais lenta. Então, tem uma coisa que eu levanto muita bandeira, é a complicação. Como que a gente complica a vida dos outros? Como que a gente complica a vida do coitado do juiz, do coitado do seu cliente, por N razões. Que agora eu acho bacana que a área de vocês, ela está pensando, caramba, tanto dogma que tem nessa profissão, Muito. tanto dogma, pra quê? Denise, eu lembro uma vez que eu te ouvi falar que parece que o designer passou por esse mesmo processo de modificação. Você poderia compartilhar com a gente um pouquinho dessa história? Porque eu achei muito similar à história do direito, sabe? Que aí, Eu não entendi, não. Repete, por favor. o que acontece? Ah, Eu lembro que eu já ouvi você falar uma vez ah. que o designer também passou por um processo Ah, tá. histórico dessa forma também. Aí eu gostaria que Interessante. você compartilhasse um pouquinho com a gente a respeito É, desse processo, né, de renovação, de transformação, que o designer sim. também passou ao longo dos anos, que eu achei bem similar ao que a gente está vivendo no direito de uns anos para cá. Bacana, isso é importante mesmo. Pra você ter uma ideia, quando eu me formei há 20 anos, literalmente há 20 anos. A gente não usava o termo nem sense making, nem design thinking, porque o design, enquanto profissão, ele surge junto com a engenharia, com a Revolução Industrial. A escola de design mais tradicional surgiu Puxa, na Alemanha comunista, a Bauhaus. puxa, Mas é interessante isso, né? Que a gente sim, pensa muito o design ligado ao consumo, à publicidade, e ele surge no país comunista. Mas interessante que
O design, desde sempre, ele foi advogado, a metáfora, advogado do cliente, no sentido de o engenheiro criava uma máquina, tinha que criar uma máquina e um processo para fazer, por exemplo, uma cadeira em série. Né? Isso foi a Revolução Industrial, produzimos em série. Sim. Só que precisava de um profissional que fosse o meio termo, que ele entendesse do artesanato, ou seja, como produzir uma cadeira que seja ergonomicamente, né, construída para o ser humano. Então, precisava de um profissional que entendesse de ser humano, necessidade humana, mas também fosse capaz de entender de sistema produtivo. E o designer é esse meio termo. Então, enquanto o engenheiro produz a máquina e os processos, o designer tinha que criar o projeto. E aquele projeto tinha que conversar com a máquina e atender a necessidade do humano. Beleza, isso é o design clássico onde eu me formei. Só que, durante muito tempo, e quando a gente fala hoje que a gente tem que mudar de mindset, é esse mindset, substituir o mindset industrial, linear, que lida muito bem com o previsível, pelo mindset da complexidade, da agilidade, do centro no humano, que é o que vocês estão buscando agora, né? Então, o designer se achava super centrado no humano, a lógica de advogado do humano. Só que o design, durante muito tempo, fez um pacto com o marketing e com esse modelo de gestão. E aí o marketing é que definia para os designers quem era o cliente, quem era o usuário do produto. E era um número. Olha, designer, você vai criar para mulheres de 20 a 50 anos, elas moram em centros urbanos, e definia uma figura que era uma figura muito hipotética, que não informava o suficiente para os designers. Chegou um momento que os designers falaram, olha, a gente precisa de mais informação, a gente precisa estar lá, ver o nosso cliente, ver onde o problema ocorre. Isso ficou mais evidente para os designers que lidavam com software. Por isso que hoje as metodologias ágeis e o design thinking, eles têm uma raiz comum. Eles nascem das necessidades desses profissionais que lidavam com coisas intangíveis e evolutivas. Vou deixar bem claro agora. Quando você produz um sapato ou um carro, enquanto o carro está sendo produzido, ele não evolui ali durante a máquina. Ele é uma coisa inorgânica. Mas quando você lida com pessoas, quando você lida com software, às vezes o processo de produção de um sistema era tão longo, anos para criar o sistema, que quando ele era lançado, ele não fazia mais sentido. As pessoas não gostavam, não usavam. Então, na indústria de software, tanto os designers começaram a rejeitar o modelo industrial de que tudo tem que ser previsível, tudo tem que ser número. Da mesma forma que os designers fizeram isso, o pessoal da indústria de software também. Aí, de um lado, vem o design thinking, e de outro lado, vem o design centrado no humano mesmo, e do outro lado, vem as metodologias ágeis. Em 2006, no Fórum de Davos, as empresas e os líderes estavam perguntando o seguinte: por que empresas que eram muito bem-sucedidas estão perdendo relevância? E empresas, na época, Facebook, a Apple, a Amazon, o Google, por que essas empresas estão sendo cada vez mais bem-sucedidas? Na época, o Steve Jobs estava vivo, foi 2006, antes do lançamento do iPhone, antes de Facebook e tal, e ele falou, olha, vocês precisam não só fazer coisas bonitas, com design bonito, vocês precisam realmente pensar o negócio todo centrado no humano. Vocês precisam pensar como designers. Então, hoje, quando eu vejo a área de direito olhando para o design, buscando o quê? Como que nós podemos ser centrados no nosso cliente, centrados nos nossos colegas, centrados no humano e não centrados na formalidade? Tudo é reflexo de um momento histórico em que a gente entende que aquela forma como a gente pensava, de muito controle, de muita formalidade, não é suficiente para nos manter na relevância nesse mundo de extrema incerteza. Porque é muito lento e a gente precisa ser rápido para reagir, para interagir. É verdade. Muito bom, Denise. Antes da gente continuar essa conversa sobre como essa abordagem do sense making
ela pode nos ajudar e qual é a sua visão, né, a respeito da importância do sense making para o direito. O Luiz está perguntando Tô aqui, vendo Luiz aqui. Hernandes, o que devo fazer para ser sense making? Então, todos nós, só de sermos humanos, nós somos sense makers. O tempo todo a gente, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, a gente está tomando algumas decisões. É certo que, Luiz, a nossa mente, a forma como ela funciona tá tendo uma interferência, será que é aqui? Estou escutando um barulhinho, vocês estão ouvindo? Não, daqui Não? não. Bom, se não está incomodando vocês, deixa. Que aqui surgiu um ruído. Bom, Luiz, a nossa mente, o principal objetivo do nosso cérebro é nos manter vivos, é economizar a nossa energia. Aí, era aqui mesmo. O principal objetivo da nossa mente é nos manter vivos. Então, o cérebro dá muita resposta automática para a gente. Então, nesse sentido, sim. Para nós sermos bons sense makers, nós precisamos entender como é que a nossa mente funciona e que muitas vezes ela vai induzir a gente ao erro por causa dos vieses cognitivos, ou seja, te dá uma resposta automática para você tomar logo uma decisão e nem sempre essa decisão é a melhor. Então, entender um pouquinho como a mente funciona, estudar um pouquinho dos vieses cognitivos nos deixa menos confiantes nas nossas respostas automáticas. Uma outra forma é estudar um pouquinho sobre gestão da complexidade, que é uma delícia, né? Como criar sentido diante da incerteza. Então, entender que muitas vezes a gente não vai ter solução para um problema. Você sabia que até a palavra solução, ela pressupõe que o sistema seja simples ou complicado. Quando a gente está diante de desafios complexos, não existe solução. Isso já muda a forma de pensar, né? Não existe solução para questões complexas. Você pode, no máximo, fazer o que você falou, uma gestão. E você tem que lidar com as consequências. Então, uma das formas de ser um sense maker é entender um pouco como a mente funciona, entender dos vieses cognitivos para a gente ficar mais consciente das sabotagens do próprio cérebro. A outra é interagir com outras pessoas. Por quê? Como nós somos limitados pelos vieses cognitivos, vou dar um exemplo de um viés. Todo mundo sabe como criar o filho do vizinho, o filho do outro. Todo mundo tem uma fórmula. Por quê? Realmente, a gente tem mais clareza e mais facilidade para lidar com o problema dos outros. Em design, o que a gente faz? A gente cria times multidisciplinares para ajudar quando a gente está diante de um desafio complexo, para ter mais pontos de vista. Os designers investem muito tempo tentando entender qual é de fato o problema, qual é de fato o desafio, para justamente retardar, né, extrapolar esses vieses cognitivos. Outra forma, no dia a dia, é a gente observar coisas que nos ajudam a tomar decisão. Vocês conhecem o Canvas do modelo de negócio? Que é um diagrama com 9 partes? Por exemplo, aquela é uma ferramenta de sense making, sabia? É uma ferramenta para ajudar a gente a entender como é que funciona o modelo de negócios. A tabela periódica, ela é um diagrama de sense making. Tanto que, não sei se vocês se lembram, ela permite vários tipos de informação de acordo com a sua leitura. É um documento bem complexo que condensa um grande volume de informação. No dia a dia, a gente usa muito gráfico, mas não ensinam para a gente na escola como é que a gente escolhe o melhor gráfico. Como é que eu faço um gráfico que ajuda o outro a entender a informação mais rápida? Porque todo gráfico conta várias histórias. Então, você está fazendo uma apresentação para mim e você não coloca uma cor naquela coluna que é o que você quer que eu preste atenção, a minha mente fica prestando atenção em tudo, por exemplo. Da mesma forma, eu quero que alguém leia o meu documento de 200 páginas, não dá para reduzir. Como é que eu posso, com sinais gráficos, às vezes com um negrito, com um espaçamento, ajudar a mente da pessoa, o olhar dela, ser guiado para aquilo que vai poupar o tempo dela? Essas técnicas de tratamento da informação, que é a parte bem operacional de sense making, isso já é muito estudado pelos designers.
Um livro que vocês vão gostar muito, serve para designers e não designers, é o Ansiedade de Informação, do Richard Saul Wurman. Depois eu posso passar para vocês e vocês compartilham. Um outro é o Não Me Faça Pensar, do Steve Krug. Agora tem a versão 2 dele. Ele vai falando, olha como é que no dia a dia a gente usa palavra demais, palavras confusas. Então, assim, do ponto de vista operacional, dá para aprender com esses livros de design mesmo. Você não precisa fazer um curso de design para isso, de jeito nenhum. Leia os bons livros, tem bons blogs sobre isso, mas deixa a sua mente ativa para tentar entender. Nossa, como foi fácil entender isso? Por que foi fácil entender isso? Tem uma série na Netflix que explica tudo. Começa a observar como é que eles conseguem explicar, que imagens eles estão usando, como é que eles estão contando a história. O ser humano entende, gente, por histórias, por storytelling. A gente grava as coisas por storytelling. Os gráficos, a gente lida melhor com eles quando alguém decifra o gráfico para nós. Então, são algumas técnicas. Isso, nada disso é novidade, tá? Isso tudo tem muito livro, muito site, muito vídeo. E você pode ser autodidata, sim. Melhorar a sua competência em sense-making como autodidata. É interessante, Denise, muito bom. Tudo isso, estou adorando aqui sua live. E, assim, você conversando sobre a gente, sobre a criação de sentido, né? Eu acho bastante... Porque tá todo mundo perguntando qual é o Qual a nome da série? série. Eu Qual o acho que nome é da série? Explicando, eu acho. Eu vou, terminando Explicando. a live, eu vou dar print e vou te mandar. Aí você compartilha. Mas eu acho que é Explicando. Jesus ensinava por histórias, exatamente. E a Por gente se parábolas, é lembra. verdade. Gente, isso não é poético, não. Isso é neurociência. Hoje eu estou fazendo uma pós em neurociência pela PUC do Rio Grande do Sul. De tanto que eu sou fascinada por essa forma como o cérebro aprende. E a questão da história é a forma como a gente consegue memorizar. A gente tem uma memória muito ruim, a gente não memoriza mais de 7 fatos. Eu não memorizo mais de 3, mas a maioria das pessoas não memorizam mais de 7. Olha que loucura. Muito bom. E, Denise, e a gente está falando aqui de sense making, que, na verdade, fazer sentido, quando a gente faz sentido para o outro, né? Eu acho que um desafio muito grande que a gente ainda tem, muito forte na área jurídica, é porque para gerar sentido, né, para o outro, essa construção ela precisa necessariamente ser coletiva. E na nossa área é tudo muito construído em torno de um nome, né? O nome, né? Os escritórios levam o nome de alguém, o nome dos sócios proprietários, né? E assim, eu acho que esse é um desafio muito grande para a gente, assim. Aí como você enxerga essa aplicação do sense making para dentro do direito, nos ajudando com essa cultura que é tão forte, né? Dentro do direito ainda. Isso me chama muita atenção. Eu estava falando que para a gente criar sentido em meio à complexidade, à incerteza, a gente tem que ter muita humildade de entender que a nossa contribuição é valiosa, mas ela é só um ponto, né? Ninguém sabe tudo. Então a gente precisa co-criar. Não é à toa que as empresas têm investido tanto em cocriação e em inovação aberta. E aí me chama a atenção, né, que no meio jurídico é comum o nome da empresa, né, o nome do escritório ser o nome de uma pessoa, ou de uma família, ou 2 nomes, fulano e fulano. Um dia eu estava conversando com um escritório, eles são, acho que 69 sócios, mas tem um nome. Eu ouvi dizer, eu não sei, queria até te perguntar, isso é obrigatório por lei, que vocês têm que ser o nome de uma pessoa, é verdade? Sim. Isso é obrigatório? Entendi. Sim. Menos mal, então, assim, né? Já que não tem jeito. Porém, gente, essa questão de ter um nome, já que é obrigatório, eu acho menos mal. Significa que isso não representa o pensamento necessariamente dos sócios. Mas eu falo que na inovação, as pessoas que trabalham com inovação, e agora todos nós temos que trabalhar com inovação o tempo todo, a gente tem que ter uma autoestima estratosférica, mas uma humildade maior ainda. Porque a criatividade, ela é espontânea e ela pode ser individual. Do nada você, criei. A inovação nunca é espontânea,
e nunca, nunca é individual. A inovação é sempre resultado de um esforço coletivo. Sempre. Eu já cansei de ver empresas que têm ideias incríveis, que testam as ideias, prototipam a ideia e não conseguem transformar a ideia em inovação. Ou seja, aquela ideia não vira valor para o negócio, nem valor para a sociedade, nem valor para os empregados. A inovação é um processo coletivo. Se nós queremos que as pessoas da nossa empresa participem da inovação, ou seja, que elas disponibilizem o seu tempo, o seu tesão, as suas ideias, a sua cultura, a sua diversidade, nós precisamos compartilhar com elas os louros. Hoje fala-se muito em propósito. Uma empresa que não mostra para o seu colaborador, né, a sua equipe, o que essa equipe está produzindo de bom, de impacto no mundo, corre um risco muito grande de perder essas pessoas para negócios, para outras empresas que fazem mais do que pagar o salário, que dão sentido para aquele grupo estar unido, ainda mais com as novas gerações, não é mesmo? Então, a relação entre cocriação, abertura, autoestima e baixa vaidade é completa. Eu preciso sentir que eu estou construindo alguma coisa, mesmo que o meu nome não apareça, o que é uma pena. Sim. Eu gostaria muito que vocês criassem um movimento para poder mudar esses nomes de escritórios, de sair do nome de uma família e passar o seu nome de uma ideia, como é em qualquer outra área. É verdade, acho que é um ponto interessante e assim, eu tenho um posicionamento que eu penso que isso reflete sim culturalmente, assim, dentro da gestão. Por isso que eu toquei nesse ponto, porque eu penso que é um paradigma cultural e que eu acho que deve ser revisto sim. Concordo com você, fica aí a chamada para os colegas advogados militar nessa causa aí. Pode me chamar, gente. Não, podem me chamar. Não, se alguém aqui, se tiver um grupo querendo comprar essa causa, pode me chamar. Primeiro que eu adoro causa, eu sou ativista, né? Eu luto por algumas causas. Sim. E essa é uma que eu adoro. Gente, é muito antigo esse negócio de colocar nome de família. Ah, para com isso. Isso é muito, muito pensamento industrial. Sai dessa. Mas vamos lá. Mas é isso aí, tô contigo. Vamos continuar aqui. É muito interessante tudo esse assunto que a gente está falando, porque a nossa profissão é uma profissão assim, que tem sido muito impactada pela transformação digital, pelo ingresso, pelo fortalecimento da inteligência artificial. Só que a gente precisa, né, Denise? Enquanto existir humano trabalhando, a gente vai precisar de humano para criar sentido para esse humano, né? Então, assim, eu acho que SenseMaker nos dá justamente essa oportunidade de conexão, de esclarecimento, né? Eu acho que limpa todos esses ruídos aí para que a gente consiga se conectar com mais fluidez. Muito interessante. E, Denise, seguindo aqui, eu queria que você falasse com a gente um pouquinho, conversasse com a gente um pouquinho a respeito da necessidade do ingresso, né, de pessoas de outras áreas para dentro do direito, para que a gente consiga, para que a gente consiga alavancar essa transformação cultural aí. Ai, gente. Na área jurídica. Essa é a parte mais linda. Eu já falei em algumas outras podcasts e palestras, que, assim, eu trabalhei 10 anos, muito assim, ligada a times, a áreas de inovação, né? E o direito fazia parte dos 5 cavaleiros do apocalipse da inovação. Assim, a gente morria lá. Adoro esses 5 cavaleiros. Queria muito que você falasse disso. 5 cavaleiros do apocalipse da inovação. Do apocalipse da inovação. Vou dar nome aos bois. Vou dar nome aos cavaleiros. Compras, área de compras, tudo esbarra. Você faz coisas incríveis, chega na área de compras, compras escolhe o menor preço. E aí, acabou. A gente está falando em valor e compras fala preço. O direito, obviamente, porque o direito, normalmente, a área de legal nas empresas é a área que fala não. Não, 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 não. Sim. Então, não.
O RH, Infelizmente. historicamente, fala não demais também. Então, o RH, compras, direito, o pessoal de compliance, obviamente. E qual que é o outro? Meu Deus, eu vou lembrar. Até o final daqui eu vou lembrar. Os 5 cavaleiros. Aí, quando começaram a me chamar, né, para trabalhar, foi um convite primeiro da Future Law com o Chris. A gente criou um curso de Future Thinking. E ele falou desse movimento, que principalmente dá em Stanford, alguns lugares da Europa, Finlândia também, mas muito em Stanford, de associar o design ao direito, né? Foi até criado um termo, Legal Design Thinking. Eu achei incrível. E eu estou muito feliz. Assim, eu sei que ainda vocês ainda são vanguarda, né? É um pequeno grupo que está puxando, mas eu participo de uns 4 grupos no WhatsApp da área de direito. Legal. Advogados do futuro, tem uns 4 grupos, assim. É muito bom ver cada vez mais Muito pessoas bom. entendendo isso. É muito importante vocês trazerem essas pessoas e estarem abertos, claro, né? Porque os designers, mas não só os designers, profissionais de comunicação de uma forma geral, né? Os contadores de história, os storytellers, são profissionais de comunicação. Então, para eles interagir com vocês é muito fácil. Então, se vocês tiverem abertura, é muito tranquilo, porque o designer, ele é preparado para lidar com qualquer tipo de problema. Então, por exemplo, tem colegas meus que trabalham muito com a medicina. Eu mesma atendo a Unimed, é um mundo completamente diferente. Quando eu vou trabalhar com você, já fiz muitos workshops de problem frame, de design thinking, de customer experience na área de legal, a gente percebe um padrão de pensamento, mas os profissionais de comunicação lidam muito bem com isso. Então, assim, não tenham medo dessa abertura. Agora, eu sei que é difícil, né? É fácil falar, mas quando a gente coloca outras pessoas, essas pessoas expõem, colocam o dedo na ferida, justamente aquilo que a gente finge que não está vendo, essas pessoas veem, os outsiders, né? Eles têm a capacidade de justamente cutucar aquele ponto que dói e pode ser o ponto que libera a inovação. É muito bom. E, Denise, o sense making também a gente pode ver como competência profissional, né? Algo assim, o profissional do novo normal está muito em voga essa expressão. A pessoa tem que desenvolver, né? E assim, acho que a gente já falou um pouquinho a respeito disso, mas eu queria que você ressaltasse como nós podemos fazer para aquisição dessa habilidade, para desenvolvimento dessa habilidade como profissional, porque a gente já estava comentando que não é só liderança, né? Desde ali o tático operacional precisa desenvolver. Aí queria que você comentasse um pouquinho para a gente como a gente pode fazer, essencialmente nós aqui da área jurídica, para desenvolver essa competência, essa habilidade, não sei como seria. Então, isso, né? É uma competência mesmo. Então, ela pressupõe conhecimento, habilidade e atitude. São 3 coisas. Então, não adianta você só estudar, você tem que praticar. Eu já falei de algumas atitudes. A primeira atitude, eu não falei da primeira atitude, na verdade, que eu acho a mais importante. Falei, humildade, né? Essa é a mais importante. A humildade peraí, talvez eu não saiba. Isso realmente fazia sentido, mas o contexto mudou. É muito importante para a gente abrir mão do apego, pensar que não é que o passado é de todo ruim. Eu gosto muito de falar sobre isso, que eu acho que algumas pessoas são muito agressivas quando elas vêm com uma abordagem nova. A gente tem que dar a mão para o passado. A gente só chegou agora nessa era pós-industrial porque a gente passou pela era industrial. O pensamento industrial fez sentido durante muito tempo, provocou muitas mazelas, mas ele nos trouxe até aqui. É lindo a gente ficar falando em preservação do meio ambiente, por exemplo, com um iPhone na mão, sabe? Hello, menos. A gente é fruto disso. Então, acho que a primeira coisa é agradecer ao seu passado. Nós fazemos parte de uma história, a gente está numa narrativa, agradecer o passado. E aí, entender que a necessidade de mudança é porque o contexto mudou. Não é simplesmente botar fogo no passado, não. Algumas coisas precisam continuar. Então,
olha para o passado, na mentalidade ágil, a gente olha o que está dando certo e constrói a partir do que está dando certo. Se na sua área tem pessoas que já são bons sense makers, que já são pessoas mais progressistas, vai lá conversar com elas. Não sai já procurando consultor, não. Consultor é importante porque ele vem neutro, né? E geralmente o santo de casa não faz milagre. Mas, queridos, todas as empresas, todas, em que eu trabalhei, tinha aquelas pessoas que já estavam lendo sobre aquele assunto, que me chamavam. Denise, vem capacitar o pessoal em criatividade, em sense making, gestão da complexidade. Eu sempre encontrei pessoas que já estavam estudando. Então, olhem para dentro, valoriza os rebeldes. Geralmente são os rebeldes. Geralmente são aqueles que eles fazem as coisas na surdina, porque não é muito bem visto. Eu já fui essa pessoa. Na verdade, eu nunca fui uma empregada numa empresa. Eu nunca tive a minha carteira assinada. Eu sempre fui abri minha empresa e depois sempre trabalhei como consultora, como avulsa, como eu trabalho hoje. Mas, durante um tempo, eu trabalhei durante 7 anos na Fiat. Eu tinha um contrato de 24 horas, então é o mais próximo que eu cheguei como empregada, assim, de ter uma rotina, sabe? Era bem legal. Então, sim, eu conseguia ver isso, assim. Às vezes vinha um consultor falar uma coisa, um palestrante, que já tinha um grupinho lá falando, que ficava depois do horário de trabalho. Então, é importante, principalmente a liderança, dar espaço para essas pessoas. A outra forma da gente se tornar, melhorar a nossa competência em sense making, é essa atenção plena às coisas. Admitir que tem um monte de coisa que a gente faz, que toma muito tempo e não gera valor. Eu gosto sempre de repetir. Pessoal, a única pessoa no mundo que se preocupa com o seu esforço, com as horas que você não dormiu, com os anos de estudo, com o seu sacrifício, a única pessoa que se preocupa, que está aí para isso, é a sua mãe. Mas ninguém. Ninguém está nem aí para o seu esforço. Para de achar que, ai meu Deus, não, eu vou fazer essa apresentação com 200 slides. Eu vi que você já entendeu, mas agora você vai ter que engolir. Sabe quantos vídeos eu vi para escrever essa tese? Não interessa, não interessa. Quem nunca fez uma monografia e no final tinha 2 minutos, 10 minutos, ficou puto. Porque, gente, ninguém está nem aí pelo seu processo. Nós queremos resultado. A gente quer valor. Eu quero saber o que a sua área faz para me ajudar a atingir os objetivos da minha área. Aí tem que ter um alinhamento para todo mundo querer atingir os objetivos do negócio, que é atender o cliente. Aí é outro papo sobre experiência do cliente. Aí dá outra live, né? Sobre o desdobramento estratégico, que nem sempre é lá essas coisas. A gente passa pelas empresas, não consegue entender o que é estratégico para ela. Aí dá outra live. Ela tá falando aqui, nem o marido liga. E, gente, marido? Nossa! Tomara que não esteja aqui, hein, Isabela? Escutando a gente. Ei, Bruno! Nossa, tantos amigos aqui, tô adorando. Tá? A minha noite tão solitária, que eu tô nessa quarentena sozinha. Primeira live, com tantos amigos aqui, tô super feliz. Beijo. Ai, muito bom. Denise, eu acho que aqui a gente já entrou um pouquinho, né? Na questão aí dos desafios, né, para essa transformação cultural. E aí nosso tempo tá acabando aqui. O Instagram é muito cruel. Muito cruel conosco. O tempo é muito pequenininho. Não sabia. Já é limitado, assim. E daí a gente já vai caminhando pro final. Ai, pessoal da Fiat. Legal. Foi muito bom. Assim, eu falo em nome da comissão, da nossa presidente Carmélia, muito bom conversar com você. O assunto nos agregou muito aqui. Adoramos te receber. Um grande abraço, um abração para o pessoal que está aí nos assistindo. Peço que quem tem alguma pergunta pode postar. Isso! Alguém? Sara, sim. Cliente. Desculpa porque eu falo demais, Sara. Você viu, eu adoro esse assunto. Eu adoro gente. Mas esse assunto é maravilhoso. Eu peço Faz mesmo. muito sentido. Faz muito sentido. Quero mais. Bom, quem quiser entrar no LinkedIn também, Denise Heller, aqui no Instagram. Eu mando para você, Sara, porque aí você manda para eles, né? Melhor? Sim. Os livros, Pode. as coisas. Pode sim. Aí a gente posta aqui. Denise, tem uma questão.
temos a nossa foto oficial. Te Ah, convido a dar um sorrisão aí para nossa foto. Vamos lá, gente. Foto. deu? Creio que sim. Isso aí. Vamos Amei. sair quase agora. Um grande Beijo. abraço. Beijão, galera. Beijão, Denise. Gente, esperamos vocês na próxima. Até mais. Um abração. Tchau, Tchau. tchau, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.